Olá a todas e a todos que acompanham o canal INAC agora nesse novo formato. Mas se você está aqui conosco, é porque você também quer transparência, quer integridade na nossa política, na nossa nação. E hoje temos aí uma mesa da melhor qualidade, como sempre. Vou apresentar cada um conforme for abordando a pergunta. E aqui, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, e também membro do Conselho Consultivo da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul. E eu vou começar com o primeiro tema, gente, que é um tema forte, tá? Que é a questão do racismo. O racismo dispara na Copa do Mundo. A FIFA aponta aumento de ódio nas redes sociais. E durante a Copa do Mundo de 2026, a FIFA registrou quase 90 mil publicações abusivas nas redes sociais relacionadas ao torneio. Um número 13 vezes maior que o registrado na Copa de 2022, por exemplo. Desse total, gente, 11% continham teor racista, um aumento de 3% em relação ao Mundial do Catar. Além do crescimento quantitativo, a FIFA destacou que as mensagens deste ano foram objetivamente mais ofensivas, evidenciando a necessidade de fortalecer mecanismos de prevenção, fiscalização e responsabilização no ambiente social. E para falar sobre isso, os números, eu vou pedir para o nosso querido Marcelo Issa, que é o primeiro da primeira questão de hoje. Marcelo Issa, que é cientista político, advogado, cofundador e diretor executivo do Transparência Partidária. É membro do Conselho Deliberativo das Transparência Brasil e professor visitante da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo, nós temos aí que os números mostram que o racismo do futebol continua crescendo, especialmente nas redes sociais. Na sua avaliação, quais medidas são mais urgentes para garantir a responsabilização dos autores dessas publicações e qual deve ser o papel das plataformas digitais e das entidades esportivas nesse combate? Bom, olá a todos que nos acompanham, muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer compor essa mesa tão qualificada. Acho que essa questão do racismo é sempre muito delicada, né? E sempre a pessoa afetada pelo racismo é quem tem mais legitimidade para tratar do tema, para propor medidas de enfrentamento, então seria muito importante trazer para esse debate as pessoas objetivamente vítimas desse crime tão terrível. A questão da Copa do Mundo, de fato, preocupa imensamente porque nós temos visto, nos últimos anos, um progressivo aumento dos casos de racismo no futebol, com respostas institucionais das federações, da própria FIFA, que claramente, a partir dos dados que você traz, têm se mostrado insuficientes. Até onde eu conheço, o protocolo adotado hoje, ele é relativamente, eu diria, suave na medida em que o juiz pode sinalizar, fazendo o gesto de X, quando verifica qualquer ato de racismo, até 3 vezes. Então, o protocolo, a crítica que é feita, é justamente nesse sentido, gradativo, porque haveria uma sinalização inicial como algo mais pedagógico, e no caso de reincidência, ou seja, ocorrendo novamente, aí sim poderia o jogo ser paralisado e o agressor expulso da partida. Mesmo algumas medidas que já foram adotadas de proibição de torcidas e outras mais gravosas, aparentemente não têm se mostrado suficientes. Quem acompanhou nas redes sociais até mesmo o comportamento de torcidas e de pessoas extra-campo, ali nos arredores dos estádios, pôde perceber também episódios dessa natureza. Acredito que o mais importante nesse caso, assim como
em relação à corrupção é menos a pregação ou a tentativa de alterar subjetivamente a percepção das pessoas ou educá-las para não praticarem esse tipo de ato, de ofensa, e mais as medidas concretas punitivas que se venha a adotar a partir desses casos. É preciso identificar e sancionar, penalizar severamente os autores dessas agressões tão abjetas. Temos aí um desafio grande pela frente, sem dúvida alguma. E não tem jeito a gente não entrar já num segundo tema, que os temas acabam se relacionando entre si de uma certa forma. E aqui o segundo tema de hoje, gente, é a ameaça à democracia que bate corrupção como razão de rejeição, aponta a pesquisa, né? Uma pesquisa do Instituto Informa, intitulada Panorama Eleitoral Brasileiro, revelou uma mudança no comportamento do eleitor brasileiro. Para 25,2% dos entrevistados, ameaças à democracia são o principal fator para rejeitar um candidato, e percentual que supera, ainda que por uma pequena margem, os 24,8% que apontam denúncias de corrupção. O levantamento, amigos, também mostra que os ataques entre adversários têm impacto limitado. 40,5% dos entrevistados afirmam ignorar as trocas de acusações, considerando-as apenas jogo sujo de campanha, enquanto 29% dizem prestar atenção nessas mensagens por acreditarem que elas podem revelar informações relevantes sobre os candidatos. E aí eu vou chamar para essa conversa o doutor Gonzalo Vecina, que é um médico sanitarista já muito conhecido de todos nós, idealizador do SUS e da Anvisa e professor da USP e uma das maiores referências nacionais em saúde pública. Doutor Gonzalo, por favor, a pergunta que eu lhe faço, antes do senhor mesmo cumprimentar as pessoas. Na sua avaliação, qual é a importância das instituições democráticas sólidas para a garantia e a continuidade de políticas públicas essenciais, como as da área da saúde, especialmente em um cenário de crescente polarização da política? Bem, boa tarde, doutor Antônio Carlos, boa tarde também aos companheiros aqui da bancada, boa tarde a quem está assistindo. É uma imensa honra estar aqui novamente discutindo assuntos tão importantes quanto estes da democracia e da corrupção, né? E esse ambiente que nós criamos para discutir a vida, né? Porque hoje o espaço de discussão está fracionado entre esquerda e direita. Eu acho que isso está longe de ser a realidade, né? Nós teríamos que conseguir construir um espaço diferente, né? Eu proponho que a gente discuta o que é uma sociedade melhor, né? E aí vamos ter várias opiniões. Tem gente que acha que uma sociedade melhor é uma sociedade extremamente liberal, capitalista, etc. E tem gente que acha uma coisa diferente dessas, né? E eu não acho que isso seja uma visão da esquerda ou uma visão da direita. É um problema da visão de mundo. E, nesse sentido, eu acho que nós temos que começar a repensar o que nós queremos da sociedade brasileira e, nesse sentido, tentar conduzir o Estado, que é um instrumento da sociedade para a sua gestão, em um componente que tenha condição de realizar o que se espera que ele realize. Hoje nós estamos muito distantes disso, graças a esse ambiente de corrupção que nós estamos vivendo na administração pública. Nós vamos ter oportunidade de voltar à discussão desse tema da corrupção, principalmente quando formos discutir, por exemplo, a questão das emendas parlamentares, né? Quando o senhor fala da saúde, hoje, uma boa parte dos recursos da saúde estão vindo através de emendas. Qual é o problema das emendas? É que as emendas não têm nenhum controle. E aí, de repente, você pega lá a lista dos familiares daquele sujeito que indicou uma determinada emenda, e são os familiares que vão executar a emenda. Isso é corrupção. Nós vamos ver isso mais ainda à frente. Então, o que nós temos que fazer é defender a democracia
E a democracia é um modelo de governo ruim, muito ruim também. Mas não existe outro melhor. Esse é o melhor que temos. E um dos instrumentos fundamentais da democracia é o que a gente chama lá do equilíbrio entre freios e contrapesos. Nós estamos perdendo esse equilíbrio entre freios e contrapesos quando nós temos uma mistura das obrigações do judiciário, do legislativo e do executivo. Então, temos que repensar um pouco. É um assunto extremamente complexo, não é um assunto simples. Então, falar com os nossos espectadores aí sobre um assunto dessa complexidade é muito difícil, mas eu acho que o brasileiro tem que entender melhor como funciona um país, como funciona o Estado, para conseguir eleger melhores representantes no executivo e no legislativo. Ou seja, temos uma tarefa importante e complexa pela frente, ainda mais porque temos eleições logo mais, né? E serão eleições decisivas para o Brasil, para o futuro do Brasil, sem dúvida alguma. Falaremos também já, inclusive, sobre isso com também o doutor José Renato Lanini, que daqui a pouco me reporta ao senhor. Mas, Marcelo, me permita o seguinte: a pesquisa mostra que ameaças à democracia passaram a preocupar mais os eleitores do que denúncias de corrupção. E o que essa mudança revela sobre a maturidade do debate político no Brasil e quais são os desafios para fortalecer a confiança da população nas instituições democráticas? Pois é, essa pesquisa surpreende positivamente na medida em que outras detectam o sinal contrário. Uma pesquisa de 1 ano atrás, mais ou menos, realizada pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB, vai nesta linha também, embora outras recentes apontem que, em algumas situações, boa parte da população admite a existência de governos autoritários ou mesmo chega a desejá-los. Isso é preocupante. Portanto, verificar que a maior preocupação da população é em preservar a democracia é extremamente positivo. Porque a segunda maior preocupação, combate à corrupção, só é possível no regime democrático. Num regime autoritário não existe, por definição, preocupação com combate à corrupção. Porque aqueles que autoritariamente se instalam no Estado dificilmente deixarão de fazer isso para proveito próprio. E se quiserem se locupletar ou tirar qualquer vantagem pessoal, tem todos os mecanismos para impedir que isso ocorra. Ou melhor, que a investigação e a eventual responsabilização por esses desvios ocorra. Portanto, combate à corrupção só é possível na democracia. Então, entendo que é uma notícia muito boa. Aparentemente, as pessoas estão se dando conta de que para termos integridade e combater a corrupção, com a ressalva sempre, gosto de lembrar, que não existe linha de chegada nesse processo. A corrupção ou o combate à corrupção é uma atividade que deve permanentemente ser executada. É por isso que os governos democráticos têm instâncias permanentes de controle, de combate à corrupção. No Ministério Público, as controladorias, os mecanismos de transparência, de fiscalização, de auditoria. Então, é possível caminhar para reduzir a corrupção desde que nós tenhamos um regime democrático. Então, verificar que a população está entendendo isso é um alento, acho que muito positivo. Que coisa interessante. Aí eu tenho que provocar o senhor, doutor Lanini, nesse tema ainda, se o senhor me permitir, porque o senhor nada é que secretário executivo de mudanças climáticas da Prefeitura de São Paulo, foi secretário de Estado da Educação
e presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então tem uma bagagem também considerável. E eu queria pegar esse finalzinho da pergunta que passamos aqui ao doutor Marcelo, que é essa... O senhor como um representante de instituições, tá? Como é que o senhor vê para fortalecer a confiança da população nas instituições democráticas, doutor? Gostaria de ser tão otimista como o doutor Marcelo, mas o convívio com uma situação que eu avalio hoje como dramática, mas vai se tornar trágica dentro de muito pouco tempo nesta maior cidade do Brasil, faz com que meu foco de atenção seja o aquecimento global e as mudanças climáticas para as quais a população em geral não está prestando atenção, né? Nós tivemos durante décadas cientistas alertando, talvez eles tenham pecado pelo excesso de timidez, prudência, aquela discreta postura de quem não quer ser catastrofista, né? Avisando. E ninguém prestou atenção. Hoje é a natureza que está com a resposta, não é? E então isso tudo torna secundária a preocupação com a democracia que não está existindo no Brasil, né? Nós temos hoje uma política do salve-se quem puder, do aproveitamento pessoal de qualquer pessoa que tenha acesso a qualquer partícula de poder, não é? E não estamos prestando atenção no colapso hídrico da cidade de São Paulo. A única represa que abastece São Paulo com nascentes locais, que é a Guarapiranga, está totalmente contaminada. São 16 afluentes jogando esgoto in natura permanentemente, e com esse esgoto proliferam as algas necrófitas, que chegam a ter 1,5 metro, 2 metros de raiz de profundidade, dificultando a captação da água, né? Para captar, nós temos que jogar caminhões de substâncias químicas, alguns algicidas cancerígenos, e depois o processo de tratamento da água é anacrônico, data mais de 150 anos, não consegue eliminar os coliformes fecais, a cocaína cada vez maior expelida pela urina e os resíduos fármacos. Então, nós estamos tomando antibiótico, anticoncepcional, dizem que não estamos ainda desesperados porque tem muito antidepressivo, uma sociedade ansiosa consome muito esses ansiolíticos, e é essa água que nós estamos tomando, com o risco de ficar até sem ela, porque hoje já se fala no aproveitamento do esgoto, jogar o esgoto dentro da represa para dar volume. A represa perdeu 5 metros de profundidade. E eu não vejo uma preocupação generalizada, né, que é um problema que vai afetar a população inteira. Tentei comover a poderosa indústria da construção civil, pedindo que cada grande empresa que está explodindo edifícios em cada quarteirão, nós temos 4 ou 5 edifícios que não deixam 1 metro quadrado de terra, é só ocupando até a calçada, né? Só a solução baseada em concreto, aço e vidro, quando o mundo civilizado adota soluções de acordo com a natureza. Pedir que eles se responsabilizassem, pelo menos afetivamente, por pedaços, trechos do perímetro da Guarapiranga, não quiseram. Acham que já cumpre a sua obrigação pagando os tributos. E depois dão um argumento que eu acho extremamente trágico também, que é falar que aquilo é território do PCC e nós não entramos em disputa com a criminalidade organizada. Então, eu sou obrigado, fiquei 50 anos, meio século no sistema justiça, né? Então, me abeberei, Rousseau, Montesquieu, não é? E fora os nossos filósofos, Miguel Reale, que foi meu professor e meu amigo, mas eu vejo que gostaria de ter uma visão mais colorida, né? Mais otimista, mas assim, o contato com a realidade da maior cidade do Brasil me deixa muito angustiado, para dizer o mínimo. É um eufemismo dizer que eu estou angustiado. Vocês percebem a importância das informações que estão vindo aqui para você? É importante você, inclusive, que está acompanhando, que
compartilhe, faça mais pessoas se inteirarem dessas situações, que é a forma que nós temos de tentar superá-las, é a conscientização. Não me parece que é um entendimento geral, que é a conscientização que nos fará superar essas questões. Mas temos que ir para um outro tema, né, doutor? E aí? Mas pois não. Eu diria, se tivesse pulado toda essa parte que é o meu contato permanente com a situação climática, que é uma tragédia, eu diria que o Montesquieu, na formatação da separação de poderes, já conferiu toda a prioridade ao poder legislativo, né? Porque é o parlamento quem elabora as regras do jogo. No Estado democrático de direito, cumpre o executivo cumprir a lei, quando não há controvérsias. Administrar é cumprir a lei, é fazer aquilo que a lei permite. Ao judiciário incumbe fazer incidir a vontade concreta da lei quando há contenda, quando há controvérsia. Essa a formulação ideal e que nós ainda adotamos, pelo menos formalmente. Mas que não está funcionando exatamente assim. Não, né? Aconteceu que houve uma perversão do legislativo. O legislativo, o parlamento brasileiro, que é parlamentar, não é parlamentar, ele se apropriou, ele sequestrou o orçamento do executivo, que hoje fica sem condições, senão de pagar aquelas despesas fixas, obrigatórias, e o paroquialismo da Câmara Federal entrega as verbas para as suas paróquias, para os seus núcleos familiares, do nepotismo, etc. E tal. Essa é a constatação assim, muito singela, né? Para não falar não entrar em discussões filosóficas. Mas o senhor acaba me provocando a eu lembrar, né, uma frase de quem mais conhecia os nossos parlamentos, quem mais conhecia a nossa política, Ulisses Guimarães, né? Que lá atrás falou assim: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Né? E temos aí uma triste máxima se confirmando, infelizmente. Com todo o respeito aos parlamentares. Temos excelentes parlamentares lá, mas que o que está conduzindo o geral, infelizmente, nos leva a esse tema seguinte nosso, que é exatamente essa questão das emendas parlamentares a que o senhor se referiu agora. Tá? Em 2026, amigos, para vocês terem uma ideia, as prefeituras receberam 26,5 bilhões em emendas parlamentares até o início de julho, cerca de 20% a mais do que no mesmo período de 2022. 22 bilhões que foi naquela ocasião. Os recursos representam 77,6% dos 34 bilhões previstos em emendas neste ano e ganharam protagonismo no cenário eleitoral por fortalecerem a articulação política entre os parlamentares e municípios. Ao mesmo tempo, a maior auditoria do TCU, do Tribunal de Contas da União, sobre as chamadas emendas PICs, identificou irregularidades em, pasmem, 82% das 100 emendas auditadas, incluindo indícios de superfaturamento, fraudes em licitações, falhas de transparência. Os casos serão encaminhados aos órgãos de investigação. Em meio ao debate, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à CNN que não possui cota ou poder sobre a destinação das emendas, dizendo apenas fazer sugestões, o que reacende a discussão sobre a responsabilidade política e os mecanismos de controle desses recursos públicos. E aqui eu vou perguntar ao doutor Marcelo Issa, que é da transparência partidária, inclusive está no métier, né? O aumento recorde das emendas parlamentares, doutor, em ano eleitoral, somado às irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União, evidencia a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de controle desses recursos. Então, quais mudanças institucionais são mais urgentes para garantir transparência, rastreabilidade e reduzir o uso político das emendas? Bom, o orçamento está sendo capturado, de fato, como o doutor Nalini bem disse. Em 2024, nós vimos o Supremo Tribunal Federal declarar o chamado orçamento secreto inconstitucional, quando
de fato, não havia qualquer possibilidade de identificar o real autor das emendas. De lá para cá, houve alguns avanços em termos de transparência e rastreabilidade, mas o incremento no volume de recursos destinados a emendas parlamentares acho que traz uma questão mais profunda, na linha do que o Dr. Nalini dizia. Nós temos, de acordo com essa formulação clássica de separação de poderes, a atribuição ao Poder Executivo de ordenar a despesa ou de gerir e implementar os programas, as políticas públicas. Na medida em que nós vemos, no caso do Ministério da Saúde, por exemplo, mais da metade dos recursos do Ministério sendo indicados ou sendo empregues por meio de emendas parlamentares, nós temos uma subversão completa desse mecanismo e eu diria até da própria democracia. Porque nós temos, ao invés de um órgão que foi eleito com um programa, com uma plataforma, o Ministério da Saúde, pertencente ao governo federal, a responsabilidade por executá-los, isso sendo pulverizado para centenas de parlamentares. Isso traz uma realidade que, do ponto de vista dessa formulação clássica, que permitiria um certo controle pelos mecanismos disponíveis de auditoria, de fiscalização, de transparência, uma enorme dificuldade. Então, eu vejo o rabo abanando o cachorro, vejo uma situação em que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, as instituições estão enxugando gelo, correndo atrás de regular algo que talvez pudesse fazer uma comparação com os novos mecanismos de fraude que a criminalidade desenvolve quando um golpe financeiro, de telefone, de envio de mensagem, esse tipo de situação é coibido pela polícia. Quer dizer, a Transparência Brasil soltou um relatório semana passada mostrando que uma série de determinações do ministro Flávio Dino para dar transparência, rastreabilidade às emendas simplesmente não estão sendo cumpridas e nós ficamos nessa situação de gato e rato que precisa de fato ter um limite. Eu acho que o comprometimento da democracia é muito significativo por meio desse processo, a partir desse processo. Então, eu acho que, aproveitando o ano eleitoral, essa é uma discussão que precisaria vir à tona com mais ênfase, com mais eco na sociedade, para que os candidatos, tanto os candidatos à reeleição quanto aqueles que não têm cargo, abordassem ou deixassem clara qual é a visão de cada um a respeito desse mecanismo e das consequências negativas que ele provoca para a alocação de recursos, para as políticas públicas e também para a democracia, porque no limite vai ficando cada vez mais indiferente eleger fulano ou beltrano para a presidência da República, quando mais da metade do orçamento de um ministério está comprometido ou pulverizado via emendas parlamentares. E que coisa interessante, vamos chamar de interessante, né? É o seguinte, prefeitos e vereadores estavam reclamando com toda a razão que haviam se transformado em pedintes de Brasília. Né? Só que agora, ao invés de nós estarmos todos voltados para corrigir esse problema, câmaras municipais pelo Brasil estão adotando as emendas parlamentares, o sistema de emendas parlamentares. O legislativo estadual nos também. Legislativos municipais e nos legislativos estaduais. Então, a coisa, de fato, não importa quem que você eleja
para o Executivo, quem vai mandar é o Legislativo. Daí a maior importância que nós sempre frisamos da importância da conscientização do voto nas eleições. E aí eu tenho que ir para o senhor, doutor Nalini. Qual é a sua avaliação sobre os desafios do sistema de controle e fiscalização das emendas parlamentares no Brasil? Na sua visão, quais instrumentos jurídicos e institucionais podem fortalecer a integridade na aplicação dos recursos públicos e ampliar a confiança da sociedade nas instituições democráticas, doutor Nalini? Antônio Carlos, eu tenho que retroceder e falar sobre um fenômeno que aparentemente a sociedade também não toma conhecimento. Nós estamos na República que tem mais faculdades de direito no mundo inteiro. Exatamente. Só o Brasil tem mais faculdades do que todas as outras que existem no restante do planeta, né? Aqui abriram-se faculdades de direito como empresas que vendem diploma mediante 60 pagamentos mensais. E não existe ainda a utilização do Código de Defesa do Consumidor desses lesados que recebem um papel que não vai abrir porta nenhuma, não vai mudar a sua vida, porque ele vem de um ensino fundamental anacrônico, superado, que só ensina a decorar, a memorizar informações, e o mundo hoje tem as informações disponíveis, acessíveis. Com qualquer celular você ingressa num universo muito mais interessante do que uma aula pré-lecional, colorido, musical e atualíssimo, atualíssimo. Nós não percebemos. Então, a cada semestre, nós expelimos para o mercado saturado dezenas de milhares de bacharéis que não vão conseguir sobreviver exercendo a profissão, né? Nós favorecemos a indústria do concurso. Então, há concurseiros prestando concurso no Brasil inteiro, porque são 100 tribunais fazendo seus concursos. Lembrando que cada tribunal tem seu Ministério Público, nós temos 5 ramos da justiça, quando o judiciário, em tese, é uno, mas nós temos justiça estadual, justiça federal, justiça trabalhista, justiça eleitoral, justiça criminal. Nós somos um país em que sobram regras e falta observância. Não se cumpre. Não se cumpre. Então não adianta todos esses esquemas. Os tribunais de contas cresceram como estruturas megalomaníacas, todos com milhares de funcionários, e a burocracia não permite que se chegue a um resultado concreto. Então nós temos assim, casos emblemáticos. Este caso, esse é muito escandaloso, então vamos cuidar disso. Meias dúzia de semanas em que a gente fala sobre isso, e aí acaba, porque vem sempre um escândalo maior, né? E a promiscuidade brasiliense, né? Esse é um grande erro brasileiro, reunir todos os poderes na mesma cidade, onde à noite, nas saunas, nos restaurantes, nas baladas e outros encontros, as coisas são decididas, né? Então, existem formalmente, quem olha um estrangeiro, um alienígena que consulte a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a segunda maior, trata de tudo, da toga à tanga, como falava o ministro Carlos Aires Brito, né? Tudo está dentro da Constituição, tudo passa a ser matéria a ser discutida nos tribunais, as pessoas perderam a capacidade de honrar suas obrigações, de assumir compromissos, de encarar o adversário olho no olho e de discutir naquela velha sabedoria dos antigos, é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Nós temos uma justiça de 4 instâncias, que faz com que as lides demorem 20, 30 anos. E a maior vergonha do nosso sistema de justiça é haver empresas especializadas em comprar precatórios, né? Aquela ordem de pagamento contra o governo, você sabe que não receberá,
né? E as empresas muito caridosas falam, olha, você está na ordem cronológica, tudo indica que você receberá o seu crédito daqui a 30 anos. Eu gostaria que você estivesse vivo, mas provavelmente não estará. Não prefere vender por 10%? E eu espero que eu tenha todo o tempo do mundo, que eu montei já uma estrutura só para isso. Então, formalmente, se as pessoas lessem a Constituição, falam, nós estamos existe um país maravilhoso no mundo, porque é uma Constituição ambiciosa, pretensiosa, né? Exorbitou na outorga de direitos, né? Esqueceu-se de que a cada direito corresponde uma obrigação, né? Então, nós somos muito conscientes de que temos direitos, todos têm direito e sabem invocar os direitos junto a essa justiça de portas abertas, mas cumprimento de obrigação não existe. Isso faz com que as apurações sejam formais, sejam ficcionais, né? E pouco se faça. Remédio, educação de qualidade, a chave para todos os problemas do Brasil é a educação. Mas enquanto se continuar a insistir na memorização, no decoreba, nós não vamos sair disso. Isso nos leva, se você olhar praticamente qualquer campanha de candidato, a plataforma dele inclui educação. Né? Só no discurso. Só no discurso. E nós eu só quero fazer uma observação, me permita, doutora Aline, quando o senhor fala dos concurseiros, concursos sobre. Nós estamos num processo cada vez mais de pejotização e terceirização em toda a estrutura de Estado, muito danosa à sociedade brasileira e ao próprio mercado que trabalha para isso, sem ele se aperceber, sem ele se dar conta da gravidade que isso vai representar também para ele. Tá, para o mercado. Mas isso, temas não nos faltam, vamos ter vários momentos como esse. E aí, eu tenho que, já que estamos falando com tantas pessoas jovens que de repente estão nos acompanhando, tá, nós vamos falar o quarto tema, que é o jovem sem partido, queda na filiação dos jovens. O editorial do Estadão, né, intitulado Jovens Sem Partido, divulgado essa semana, aborda o crescente afastamento dos jovens brasileiros dos partidos políticos tradicionais. Embora continuem engajados em pautas sociais, ambientais e democráticas, as novas gerações demonstram desconfiança em relação às estruturas partidárias e preferem participar da vida pública por meio de movimentos independentes, ativismo digital e iniciativas da sociedade civil. O fenômeno evidencia uma mudança na forma de participação política dos jovens e levanta um desafio para a democracia. Como aproximá-lo das instituições. Eu tenho só que acrescentar, de moto próprio, que esse fenômeno também dos jovens, eles não estão se agregando às organizações existentes, às associações de classe, às entidades sociais de uma maneira geral, né? Movimentos sindicais e tudo. E aqui eu tenho que perguntar de novo para o doutor Nalini, né? Diante do crescente afastamento dos jovens dos partidos políticos tradicionais, como as instituições democráticas podem se reinventar para estimular a participação política das novas gerações e fortalecer compromissos dos jovens com a democracia e a vida pública? A pergunta é sobre, mas depois eu vou repeti-la para vocês, doutor. Eu também gostaria de ouvir pela transparência partidária. Por favor, doutor Ali. Bem, o jovem brasileiro é muito sábio, né? Ele percebe que a política, em geral, é um campo minado, né? Precisa ter muita coragem para você aceitar cargos públicos, né? Porque há uma desconfiança geral. Aqueles que são probos, honestos e que têm a melhor das boas intenções não conseguiram fazer a sua mensagem chegar, né? Essa mesma pesquisa percebeu que as pessoas não sabem em quem votaram para o Congresso.
né? Eu acho hoje a eleição muito mais importante é para o parlamento e não para o executivo. Com Esse certeza. executivo sequestrado, refém do parlamento, né? Então, nós precisaríamos fazer com que as pessoas se lembrassem, e isso eu acho que quem tem autoridade pública deveria sempre reiterar isso. O governo, qualquer espécie de governo, é um servidor, é um servo da população, está ali em nome da população, né? Mas nós, pela falta de educação, pela tradição monárquica, nós ainda cercamos as autoridades de um temor reverencial, de uma tática de homenagens, isso se espalha em todas as partículas de poder. Nós precisaríamos aprender com povos civilizados. Há 2 semanas eu estava em Estocolmo e vi que os 101 vereadores de Estocolmo não têm salário. Eles ganham um jeton de 150 euros por comparecimento. Vão ao legislativo local de ônibus, de metrô ou de bicicleta e levam os seus próprios computadores. Não tem assessoria e, se precisarem de papel, tem de comprar papel, porque a preferência é que não use. Nós já tivemos essa fase aqui no Brasil, em que a Câmara Municipal era um serviço espontâneo, voluntário, gratuito, prestado por cidadãos que tinham a sua profissão e 1 noite por semana, pelo menos, compareciam ali para decidir as questões locais. Hoje, o excesso de municípios, 5.571 municípios, há quem fale que são 5.569, porque o Distrito Federal não é município, etc. Mas esse número de municípios, todos eles têm Câmara Municipal, com cargos de vereador, que tem chefia de gabinete, tem viatura oficial, tem assessorias, né? E nós temos uma fuga de grandes empresários para o Paraguai e até para a Bolívia. O presidente da Bolívia esteve na Fiesp com 8 ministros, um pouco antes dessa crise boliviana, convidando os empresários para irem para a Bolívia, porque ali ele dá 5 anos de galpões de logística gratuitos, 5 anos de isenção tributária, e com esse aviso que confortou muito os empresários, nós não temos justiça trabalhista. E o presidente da Confederação Nacional da Indústria trouxe 600 empresários, principalmente do agronegócio do Centro-Oeste, ficaram muito entusiasmados com esse convite. Então isso não chega ao discurso da eleiçoeiro, na polarização, eu tenho que votar nesse porque detesto o outro, não gosto dele, mas vou votar nele porque eu detesto, eu tenho ojeriza pelo outro. Eu confiava tanto na terceira via. Onde está a terceira via? Ainda há tempo de ressuscitar? Temos coisas muito fortes a corrigir e o senhor acabou quicando bola aí em profusão, né, para que a transparência partidária também se pronuncie. Eu não posso dizer que eu deixar de dizer que eu sou um admirador profundo do parlamento, né, do poder legislativo. É onde conseguiria-se estar representados todos os segmentos da sociedade e, na discussão, encontrar soluções que atendessem, de uma certa forma, a toda a sociedade. E, então, essa pluralidade, infelizmente, está acabando. Por favor, doutor, a sua palavra. Esse ponto pelo menos promessa de que o parlamento reproduza, e, enfim, centralize as diferentes visões e demandas da sociedade, precisa ser ponderado pelo papel dos partidos. Os partidos fazem uma filtragem prévia em relação a quem ocupará essas vagas. O Brasil é uma das poucas democracias do mundo, pelo menos das grandes, que não adota a figura da candidatura independente. Para ser candidato no Brasil é obrigatório estar filiado a um partido político.
né? E o que essa pesquisa detecta, esse desinteresse dos jovens pelos partidos, é uma tendência. Isso vem ocorrendo, né, ano a ano, em cada vez maior intensidade. Eu costumo dizer sempre o seguinte: o partido político nada mais é que uma agregação de pessoas, um ajuntamento de indivíduos com um objetivo de tomar o poder. Mas no limite, no fim do dia, um agrupamento de indivíduos, como são as associações, como são os clubes, como são os institutos, as fundações, qualquer instituição. Mas esse fator, ou seja, o partido disputa o poder político, é um agrupamento de pessoas que se reúne e se organiza para tomar o poder político, faz com que, desde o início do século passado, a ciência política, desde os trabalhos de Robert Mitchell, pelo menos, reconheça que o mesmo fator que favorece concentração de poder, opacidade, oligarquização em todas as instituições, porque todas estão sujeitas a isso, é mais forte nos partidos políticos. Então, muda-se o nome, pode ser movimento, pode ser, enfim, muitos, inclusive, partidos têm optado nos últimos tempos por retirar, né, a palavra partido. Nós temos no Brasil alguns exemplos: Podemos, União Brasil, Democratas, subtraindo, tentando ocultar essa nomenclatura. Mas, no fim do dia, é um partido político que padecerá sempre dessas anomalias, digamos assim, ou dessa tendência mais forte à concentração de poder, à opacidade, o que faz com que, né, esse filtro que o partido desempenha para selecionar previamente, primeiro, quem vai ser candidato, quanto de recurso vai ter para a campanha, etc., seja exercido, no mais das vezes, por uma pessoa, ou duas ou três. Quando a gente olha as presidências dos partidos políticos, são os mesmos indivíduos, em geral, que estão lá há muitos anos, não existe democracia interna, né? Então, a nossa Constituição diz lá no artigo 17, né, que os partidos políticos são os guardiões da democracia. Mas, como dizia o professor José Afonso da Silva, é inconcebível que o guardião da democracia não seja democrático. E os partidos não são democráticos. Então, o que a gente vem advogando no Transparência Partidária, que agora é um programa da Transparência Brasil, é que a solução ou uma possibilidade de encaminhamento dessa situação teria de vir pela via legislativa para obrigar a democracia interna, para criar mecanismos, limitar o tempo de mandato dos dirigentes, mas aí a gente entra no velho paradoxo, né? Essas alterações legislativas teriam de ser realizadas pelo parlamento, que por sua vez é controlado pelos dirigentes partidários. Então, realmente é uma situação bastante delicada que desafia aí a nossa criatividade para... Mas acho que o mais importante é entender, e aproveitando aqui o espaço e o momento eleitoral, a importância dos partidos políticos na democracia brasileira. Os partidos são o coração do nosso sistema, e as pessoas não têm clareza em relação a isso. Muita gente diz, por exemplo, que na hora de escolher o deputado, ou o senador, enfim, olha mais para a pessoa e menos para o partido. Isso é um erro muito grave, porque no exercício do mandato, aquele parlamentar vai obedecer à orientação do líder do partido na hora de votar. Então, eles se comportam em bloco. E, inclusive, para calcular quem vai sentar na cadeira, a conta é feita pelo partido. Quantos votos determinado partido teve. Então, a vinculação entre o parlamentar e o partido é integral. Verdade. Então, queria pelo menos deixar este recado. Na hora de escolher o candidato a deputado, a vereador,
é fundamental considerar o partido. É a partir do partido que ele vai se comportar. Você que está nos acompanhando, perceba a riqueza das informações que são colocadas à mesa, e eu insisto novamente, compartilhe, faça mais pessoas participarem desse processo de conscientização. E aí a gente acaba tendo que entrar em mais um tema aqui, amigos, que é a reação à igualdade de gênero, que chegou às urnas e se tornou parte da disputa política, né? A reação às pautas de igualdade de gênero tem ganhado espaço no debate político e eleitoral em diversos países. Segundo o relatório Women's Rights in Review, 30 anos após Beijing, da ONU Mulheres, quase um em cada 4 países registra reações organizadas contra direitos já conquistados pelas mulheres, conhecido como Backlash, me perdoe a pronúncia eventualmente incorreta. Esse movimento evidencia que os avanços na igualdade de gênero têm organizado o cenário político e influenciado o comportamento do eleitorado e as agendas democráticas. Eu vou perguntar aqui, eu vou começar aqui pelo doutor Gonzalo Messina. Doutor Gonzalo, na sua avaliação, qual é a importância das políticas de igualdade de gênero para a promoção do bem-estar social e da saúde coletiva, que é uma especialidade sua, né? E como evitar que esse debate seja reduzido à polarização política e seja tratado como uma questão de interesse público, doutor Messina? Pois é. Ali pelo ano 1200, os espanhóis resolveram, muito erradamente, na minha opinião, expulsar os árabes da Península Ibérica. E a primeira grande batalha foi a Batalha de Covadonga, que os espanhóis perderam. E aí um daqueles espanhóis céticos disse a seguinte frase: "E vieram os sarracenos e nos deram um pau, porque Deus ajuda aos maus quando eles são em maior número do que os bons." Eu penso que nós estamos vivendo um momento na nossa história em que os maus estão em maior número do que os bons. Essa questão da mulher, a questão do negro, a questão dos homossexuais, é uma questão muito maltratada na nossa vida. Nós consideramos que eles são, e as mulheres inclusive, inferiores. Boa parte da população, principalmente nós brancos, achamos que nós somos superiores. Às vezes temos comportamentos que nós mesmos não percebemos que estamos tendo, mas nós temos. O ambiente que nós frequentamos é um ambiente macho e branco. Então, isso exige uma disposição diferente. Eu acho que a Constituição de 88 criou um monte de obrigações sem conseguir dar conta de como essas obrigações seriam constituídas. Mas eu não tenho dúvida de que seria pior se ela não tivesse escrito. É a 7ª tentativa que nós fazemos de fazer uma Constituição. E é a primeira que fala em direitos. E fala em igualdades. Eu acho que a construção das igualdades está delimitada na lei. Resta que existam suficientes bons para construir essa igualdade. E isto exige de nós, de cada um de nós, uma percepção do que temos que fazer. Eu tenho a percepção do que tenho que fazer. Eu acho que nós temos que conseguir construir um mundo melhor. E a tradução de mundo melhor, no meu caso, é um mundo mais igual. E o mundo mais igual, ele começa
discutindo raça, discutindo gênero, discutindo preferência sexual. Quer dizer, nós temos que construir essa igualdade para fazer um mundo melhor. Mas é uma responsabilidade de cada um de nós. Eu acho que nós temos ciclos. Neste momento, nós temos um ciclo de que uma parte da juventude está desligada desse processo. Faz parte do ciclo, faz parte da complexidade do viver. Essa é uma questão importante. Nós temos que aceitar a complexidade do viver, e o instrumento de enfrentamento da complexidade do viver é uma visão dialética de futuro, que nós não temos. Nós temos uma visão sequencial, e a visão sequencial é insuficiente para dar conta da complexidade. Então, eu acho que nós temos que lutar muito para que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. E as mulheres são diferentes do que os homens, e, portanto, elas vão executar os direitos delas de uma forma diferente. E nós temos que aceitar essa diferença. Isto vai exigir da gente mais civilização. E eu tenho que registrar que o canal INAC sempre tem, às vezes, participação até maioria de mulheres. Por um acaso, hoje estamos aqui sem a companhia das fantásticas mulheres que fazem parte desse canal. Estamos caminhando para o final, mas eu tenho que perguntar para o senhor, doutora Naline, o avanço das pautas de igualdade de gênero tem provocado novas divisões políticas e eleitorais em diferentes democracias, né? Como que as instituições podem promover um debate público mais equilibrado sobre essas questões, sem aprofundar a polarização, e garantindo a preservação dos valores democráticos? Por favor, ainda que numa breve colocação. Eu só posso falar da minha experiência atual, que é a gestão do prefeito Ricardo Nunes tem mais mulheres do que homens, né? Uhum. É uma gestão que não separa, não faz essa separação pela opção sexual, que eu acho que não é opção, é uma condição natural. E como eu fui bem pessimista durante as minhas intervenções, eu queria dizer que na nossa Secretaria de Mudanças Climáticas é um exemplo de convívio de pessoas que teriam tudo para se estranharem, né? Mas nós temos, durante este ano de 2025, ano que passou, nós plantamos 500 mil de árvores em São Paulo, né? Temos plantios todos os sábados com a comunidade participando. Então eu vim a descobrir que existem pessoas autônomas, sozinhas, anônimas, que sem querer propaganda fazem o seu plantio. Perfeito. Nós temos os garotos que limpam a represa do Guarapiranga, né? Nós temos as formigas de Embaúba, que fazem pequenas florestas nos céus e nas escolas. E nós temos um comitê de mudanças climáticas, um comitê consultivo, que é aberto a todos e que é uma participação desde Carlos Nobre, Fábio Feldman, até o pequeno líder de uma rua periférica onde nós convivemos. Isso é o que me dá esperança de ver que nós temos. E queria dizer uma coisa, o doutor Gonçalo falou que nós estamos na fase do pior, né? Meu exemplo pessoal é que os meus filhos são muito melhores que eu. Eu falei, olha, nós fizemos algumas coisas, né, que não conseguimos chegar a um ponto assim de muita evolução, mas os meus 4 filhos são mais democratas, são mais ligados às questões ambientais, são mais generosos, são mais caridosos e são mais otimistas do que eu. Então, eu acho que é uma coisa boa. Parabéns. Perfeito, excelente. E com isso, amigos, estamos chegando, então, ao final, e eu vou pedir para que Aliás, o doutor Naline já fez até a sua mensagem de otimismo. Então, uma rápida mensagem de otimismo, por favor, doutor Marcelo e depois doutor Gonzalo. Eu vou voltar no primeiro ponto, então, chamar atenção para a importância da preservação do nosso sistema democrático. Eu disse que o combate à corrupção não tem linha de chegada, mas a democracia também não. É uma construção coletiva, diária, de sempre aprimoramento, sempre conquista de
com muito esforço de direitos, mas é dentro dela que esse processo pode ocorrer. Então, nós vamos enfrentar eleições em outubro que serão importantíssimas desse ponto de vista também. Perfeito. Doutor Gonzalo, bem rapidamente também a sua mensagem final. A mensagem final é que nós temos que fazer a nossa parte nesse mundo tão complexo. Cada um de nós tem que ter a consciência do dever a ser cumprido e fazer a sua parte, partindo de uma concepção do que é o mundo melhor. Então, a minha recomendação é essa: aceite a complexidade do que estamos vivendo e faça o que deve ser feito. Que coisa boa! Você, de novo, que está nos acompanhando, compartilhe, veja a importância de nós fazermos um grande trabalho e você participar desse grande trabalho de conscientização de todos. Compartilhe tudo isso. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado a todos os participantes.